Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Existem regulamentações e autorregulamentações que precisam ser respeitadas quando o assunto é divulgação publicitária. Utilizar fotos não autorizadas com o intuito de obter vantagem econômica, por exemplo, gera o dever de indenizar. Afinal, o que pode e o que não pode na hora de fazer propaganda? Vamos discutir esse assunto com a Alana Gazzoli, advogada especialista em Direito Digital e instrutora de Direito Digital na Escola de Negócios da Assim. Olá, Alana, bem-vinda ao Empreenda Assim. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite em estar participando do podcast do Empreenda Assim. Vamos lá tirar algumas dúvidas, então, dos empreendedores, dúvidas bem comuns aí no dia a dia. Bom, para abrir o nosso bate-papo, quais cuidados devem ser tomados na hora de fazer uma divulgação publicitária? Em primeiro lugar, o empreendedor precisa entender que a empresa dele deve cumprir com sua função social, deve respeitar o consumidor e isso está lá na Constituição. Então, toda a publicidade tem que ser clara, direta e de fácil compreensão pelo consumidor. Consumidor, desde quem tem ali formação, pós-graduação, até quem ali tem ensino fundamental, enfim, todo o consumidor precisa ter acesso a essas informações e de maneira bem facilitada. Quem nunca passou estresse por causa de um produto divulgado ali na vitrine sem preço, não é? E no meio virtual isso é ainda mais comum, a gente tem que ficar perguntando qual que é o preço. E aí o empreendedor responde, preço inbox ou via direct. Essa é uma prática ilícita e o empreendedor pode ser punido por isso. Então o que foge daquela propaganda clara, direta e verdadeira pode ser considerado como propaganda abusiva ou enganosa. Existe uma diferença entre essas duas classificações, tá? A propaganda enganosa é aquela que contém alguma informação falsa ou omissão que leve o consumidor a acreditar em algo que não condiz com a realidade. Por exemplo, um suplemento vendido para emagrecer que não possui eficácia comprovada ou esconde os efeitos colaterais. Ou ainda quando um produto é anunciado com desconto, por exemplo, na Black Friday, muito comum, e o preço na realidade já é o original. Então, isso a gente pode falar da propaganda enganosa. A propaganda abusiva é aquela discriminatória, que incita a violência, abuso infantil, ataque ao meio ambiente, o consumo sem consciência, ou seja, a propaganda que incita no consumidor comportamentos reprováveis e prejudiciais. Muito corriqueiro, infelizmente, na publicidade de produtos para o público infantil. Lembra que falamos sobre a função social da empresa? Então, com os seus produtos e serviços, as empresas devem contribuir para o crescimento e a educação das crianças. Mas há empresas que apelam para o imaginário dos pequenos com a finalidade de vender mais. Exemplo, instigar a compra de um alimento somente por causa dos brinquedos que acompanham o produto. Isso é propaganda abusiva. A gente deve lembrar também que algumas profissões possuem conselhos próprios e as propagandas são limitadas por questões éticas, como para os médicos, psicólogos, nutricionistas. Então, aí o preço dos serviços não pode ser divulgado e nem pode haver aquela comparação de resultados. A saída é investir em divulgações com cunho informativo e educacional. E há restrições também para produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Há propaganda de cigarro, bebidas alcoólicas, medicamentos. Então, vamos lá a um exemplo prático. Uma loja de bebidas não vai poder anunciar livremente seus produtos, pois o consumo de bebida alcoólica, além de ser proibido para menores de 18 anos, pode causar prejuízos à saúde. Então, essa restrição vale inclusive para aquela página lá nas redes sociais. Em resumo, a gente precisa ficar atento na forma da publicidade e se essa publicidade pode ser feita de maneira livre também. Certo, e quais são os principais erros cometidos na hora de fazer propaganda? A gente percebe muitos erros cometidos nas redes sociais, porque depois da pandemia da Covid-19 houve um boom nas vendas remotas, principalmente pelas redes sociais e também pelo WhatsApp. E o que aconteceu? Muitos empreendedores não se prepararam para isso. Então passaram a ser vistos, ganharam muitos seguidores, muitas curtidas e as propagandas não acompanharam a legislação. Então até aquelas propagandas mais informais devem seguir aí todo um respeito ao consumidor. O que acontece? A gente vê muito assim
dos empreendedores utilizarem imagens de outras pessoas, produtos de outras pessoas que estão aí em bancos, mas que o empreendedor às vezes nem citou de onde era aquele produto, o consumidor acaba acreditando que aquele produto é do empresário e está ali na página e isso não é verdade. Então, assim, é uma regra básica você anunciar primeiro somente o seu produto e o serviço que você faz. Se você quer anunciar como inspiração alguma outra foto bem bacana que chame a atenção, você tem que, no mínimo, citar a fonte dessa foto e pedir autorização. Além disso, você tem que colocar lá o modo de entrega, o prazo de entrega, a política de troca, o preço. E aí, se você quiser divulgar também fotos de clientes ou de terceiros, é importante sempre pedir autorização, viu? De preferência por escrito. E como a gente sabe que pela internet não dá para ficar lá pedindo uma autorização, a pessoa assinar. Então, vale uma troca de mensagens. Até o repost que a gente fala, isso daí vale como uma comprovação de que houve uma autorização implícita para que a empresa, então, divulgue essa foto ali nas suas redes sociais. Mas olha, se a empresa for patrocinar essa publicação, aí é preciso outra autorização. Tem que deixar bem claro para o consumidor que utilizou aquele produto e fez aquela foto de que você está utilizando, inclusive impulsionando, como a gente fala, né? Está patrocinando aquela publicação, a empresa vai ganhar dinheiro com aquilo, então ela precisa da autorização do cliente. Teve uma situação de uma empresa famosa que teve de pagar uma indenização a uma influencer que utilizou a marca de maquiagem dessa empresa ali falando sobre, fazendo comparação de produtos, né? É aquele famoso review. A empresa repostou com a finalidade de obter vantagem econômica sem pedir autorização da influencer e como essa prática é ilegal, essa empresa teve de pagar então uma indenização a essa influencer. Bom, como funciona a regulamentação da propaganda? Toda a publicidade, então, deve seguir o Código de Defesa do Consumidor, a nossa Constituição. Tem o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, com foco na ética publicitária, que recebe essas denúncias. Tem o PROCON também, que recebe essas denúncias e pode, inclusive, multar, pode apreender produtos, caçar licença, interditar estabelecimento, entre outras penalidades administrativas. O importante é a gente entender, e tem que deixar claro isso, que fazer ou promover publicidade enganosa ou abusiva é crime contra o consumidor e tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano e mais a multa, né? Além disso, o consumidor ainda pode buscar reparação na justiça pelos danos causados pela propaganda irregular. Então, não vale a pena. A gente precisa ter essa informação adequada, levar ao consumidor tudo que for de maneira bem clara sobre esses produtos e serviços para não correr o risco de ter esses prejuízos financeiros, além de ter manchado a reputação da empresa, algo que pode ser inclusive irreversível, né? Bom, em relação aos pequenos negócios que têm nas redes sociais acesso facilitado para fazer propaganda, quais podem ser os impactos em caso de penalidade? As empresas maiores têm departamentos jurídico e de marketing e mesmo assim cometem erros na divulgação. A diferença está nas consequências, porque as consequências para essas empresas de grande porte podem ser melhor absorvidas financeiramente. Já para as pequenas empresas, isso pode significar grande prejuízo e até um encerramento das atividades. Por isso, os empreendedores precisam estar bem informados, pedir auxílio, buscar informação para os profissionais da área, ou seja, advogados, o pessoal do marketing também, que faz esse trabalho de maneira ética. Esse é o primeiro passo, a informação. Então, relembrando, sempre anunciar somente seus produtos e serviços. Se forem ali fotos de terceiros, de clientes, sempre pedir autorização. Fotos de inspiração também devem ser sempre identificadas. Vale utilizar um banco de imagens que é gratuito, tem várias opções aí. Não vá pegar do Google e colocar direto, dando a entender que é seu produto. Tem que tomar cuidado também com frases que possam ter conotação preconceituosa, difamatória. A empresa é responsável por tudo aquilo que acontece nas suas redes sociais. Como jornalista, além de advogada, eu gostaria de acrescentar que os empreendedores devem lidar com o consumidor não apenas como aquele que irá lhe trazer algum lucro, mas assim, lembrar da comunicação humanizada, que as pessoas estão nas redes sociais, que buscam muito mais do que isso, querem saber como é a sua empresa, o que a sua empresa faz, além de
oferecer aqueles produtos e serviços, toda a questão ética e também, questões sociais. Isso é muito importante, esse relacionamento com o consumidor. Isso vai fluir de maneira tão natural que vai fazer com que sua empresa cresça ainda mais nas redes sociais, não só pelo produto que vende, mas pela sua atuação, a sua visão ali social também. Essa comunicação humanizada é muito importante e a gente tem que lembrar disso também. Alana, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Eu quem agradeço pelo convite, muito obrigada, estou sempre à disposição. E quem quiser me seguir nas redes sociais é Alana Gazzoli. Eu utilizo as minhas 2 formações como advogada no direito e também como jornalista para ministrar palestras, cursos nas empresas, faculdades. Então, assim, o tema, uma forma popular, né, de temas assim que são tão complicados no direito, para todo mundo entender e todo mundo saber a importância de estar bem informado. Agradeço muito a participação. Conversamos com a Alana Gazzoli, advogada especialista em Direito Digital e instrutora de Direito Digital na Escola de Negócios da Assim. Ela falou sobre a propaganda e suas regras. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar mais este episódio do Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.